Pai, nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que nesta noite, ao chegar a este lugar, Senhor, assentou em seu coração trazer a sua oferta, o seu dízimo e entregar no altar do Senhor. Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada uma destas vidas, que eles sejam alcançados de forma abundante em todo o seu ser, em toda a sua família, em todos os seus negócios. A tua bênção, ó Deus, seja derramada de forma profusa, de forma abundante, que eles sejam recompensados pela sua fidelidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós nesta noite e que o Senhor possa nos abençoar de forma rica, de forma abençoada. Queridos, nós viemos nas últimas 2 semanas falando sobre um assunto e que pretendemos dar continuidade hoje. Falamos na primeira quarta-feira anterior à passada sobre o assunto central marcas de uma igreja saudável. E vimos na primeira semana que uma igreja saudável vive para a glória de Deus. Vimos na semana passada que uma igreja saudável, quem se lembra? Compartilha a glória de Deus. E nesta noite queremos fazer uma reflexão, onde uma igreja saudável celebra a glória de Deus. Na próxima quarta-feira, permitindo Deus, concluiremos esta série. O texto bíblico básico para a nossa reflexão é o Salmo 100. Por se tratar de celebração, vamos tomar como base o Salmo 100. Salmo de ações de graças. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Bem, viemos falando sobre marcas de uma igreja saudável e hoje queremos aprofundar esse assunto um pouco mais e falar sobre a terceira reflexão. Uma igreja saudável celebra a glória de Deus. Este salmo é um salmo singular, ele é peculiar ao nos falar sobre adoração. E ele é exatamente o único salmo que traz esse rótulo, salmo de ações de graças. Isto é notável, isto é interessante, né? Entretanto, obviamente que isso não significa, isso não quer dizer que ele seja o único salmo dentre os 150 do Saltério, né, a ser usado como expressão de ações de graças. Os que conhecem bem a Bíblia, especialmente o livro dos Salmos, sabem disso. Expressões de gratidão e exortação, adoração, eles são constantes no livro de Salmos.
Sem dizer, é claro, que outros salmos também exortam, falam de ações de graça, além deste Salmo 100. O Salmo 107, por exemplo, é um destes salmos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. 107, verso 1. O Salmo 100, objeto do nosso estudo hoje, também é conhecido como jubilate, ou seja, jubilai, é a conclusão de um grupo de salmos de homenagem que se dirigem a Deus como rei, que busca exaltar a figura de Deus como rei. Ele é mais que isso. São os salmos reais, chamados os salmos reais, que vão do Salmo 93 até o Salmo 100, com exceção do 94. E sendo assim, ele é a conclusão de um festival de celebração ao Senhor. O Salmo 100 é uma conclusão de um festival de celebração ao Senhor. Exatamente o que nós viemos fazer aqui. Celebrar a glória do Senhor. Quando nós decidimos que viríamos hoje à noite, quando deixaríamos a nossa casa, não obstante o cansaço, não obstante o desejo de descansar um pouco, mas nós dissemos, eu vou à casa do Senhor. Nós tínhamos como primeira intenção celebrar a glória do Senhor. E é exatamente a razão de ser de cada um membro da Igreja de Cristo. Celebrar a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo principal. Fala, mas não é aprender, é também. Mas em primeiro lugar, e mais importante que tudo, nós fomos criados para a glória de Deus. Para viver para a sua glória, para celebrar a sua glória, para compartilhar a sua glória. Nós fomos feitos para isso. Exatamente a razão de cada ser humano e também da Igreja de Cristo. Celebrar a glória do Senhor. Portanto, nada melhor do que nós usarmos esse Salmo 100 como texto para a nossa reflexão nesta noite sobre adoração na igreja local. Além do rótulo singular, há dois outros elementos importantes na introdução desse salmo. O primeiro é o significado da palavra jubilai. Eu uso muito o Aurélio, né? O Aurélio diz no seu dicionário que isso significa encher-se de júbilo, de contentamento, alegrar-se muito. Alegria é testemunho. Não combina quando nós falamos de um Deus alegre, um Deus feliz, um Deus abençoador, se nós temos uma expressão de uma pessoa triste. Se nós somos uma pessoa que não passa esta alegria, se nós falamos de um Deus maravilhoso, mas nós mesmos somos tristes, transmitimos ou comunicamos uma insatisfação, parece que estamos de mal com o mundo, de mal com a vida, não somos alegres, isso não combina. A alegria é testemunho também. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus feliz, que deveria ser adorado por um povo feliz, um povo que transborda de alegria. Nós falamos, olha, eu estou feliz, porém eu vivo triste, eu passo uma mensagem de tristeza. Nós devemos ser um povo alegre, de um espírito alegre, e isso se cultiva alimentando-se da natureza de Deus. Se nós andamos com Deus, caminhamos com Deus, nos alimentamos da natureza de Deus, naturalmente seremos pessoas felizes, alegres. Tem um ditado popular aí, humano, que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você anda com Deus, você tem que ser uma pessoa feliz, grata, cheia de satisfação, ainda que as coisas não vão exatamente como queríamos que fossem.
Como seres humanos, nós queremos que as coisas caminhem do nosso jeito, do jeito que nós achamos que deve ser. Mas nem sempre é assim. Entretanto, isso não é um óbice para a nossa gratidão a Deus, que nós deveríamos nutrir pelas misericórdias de Deus, reveladas e manifestadas na nossa vida todos os dias, todas as manhãs. Quando eu acordo, que eu falo com Deus, nas minhas conversas com Deus, eu digo a Ele que eu tenho convicção de que não mereço, mas as suas misericórdias são manifestas todos os dias na minha vida. Um dos sinais de que o óleo da graça de Deus foi derramado no coração de alguém é quando o seu rosto resplandece. Quando o seu rosto demonstra, quando o seu rosto revela, resplandece o óleo da alegria e do contentamento em Deus. Estar contentes ou ter contentamento com a nossa vida é a revelação de que nós entendemos Deus, de que nós amamos Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é em si mesmo. O Criador do universo, Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, o nosso Deus amado e tantos atributos que nós poderíamos nomear, que nós poderíamos dizer aqui. Então, uma das manifestações de que o óleo da graça de Deus foi derramado no nosso coração é quando o nosso rosto resplandece de alegria e do contentamento em Deus. Um autor muito conhecido, Thomas Watson, ele disse um pensamento: a alegria atribui crédito à religião. Quando você fala de Jesus para alguém, fala de Deus, que caminha com Deus, que serve Deus, mas você é triste, você cai no descrédito. Como você fala tanto bem de Deus, mas você mesmo é uma pessoa triste? Segundo elemento importante é o imperativo do salmista: celebrai com júbilo ao Senhor. Por que essa convocação? Por que ele assim age? Qual a razão desse imperativo? Será que a nossa adoração acrescenta alguma glória ou louvor ao Senhor Deus, Rei soberano? Será que isso acontece? O que esse imperativo tem a ver com o jubilai, alegrar-se muito? Primeiro, nossa adoração não acrescenta, ouça com atenção, nossa adoração não acrescenta qualquer glória ao Senhor, nem o nosso amor. Nós é que somos beneficiados quando o amamos e o adoramos. Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, verso 16, diz isso. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amaríamos Deus se o amor dele não houvesse sido manifesto na nossa vida e se tornasse conhecido na nossa vida e ele estivesse presente em nossas ações, em nosso viver diário. Nós o amamos somente porque Ele nos amou primeiro. Deus não precisa, ouça bem com atenção, Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Há uma diferença substancial aí. Deus precisa da minha adoração. Não, nós é que precisamos adorá-lo. Atos 17, versículos 24 e 25 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Percebe? Deus é acima de tudo, acima de todas as coisas, e nós somos dependentes dele da mínima coisa para respirar, para nos mantermos vivos, para conhecê-lo melhor, para caminhar com ele. Terceiro lugar, a importância teológica dessa primeira sentença do Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Nós só alcançamos o ápice do júbilo, só nos alegramos muito, só obtemos alegria intensa quando celebramos com um grito jubiloso. E aí você vai dizer, pastor, mas nós somos batistas. Nós somos batistas, como? Grito jubiloso, que é o significado de celebrar com júbilo. Os homens têm destas coisas, não é? E as denominações têm destas coisas, de rotular, essa é da denominação A, B, C, age dessa ou daquela maneira. Mas celebrar com júbilo é do povo de Deus. E celebrar com júbilo aqui é gritar com alegria, é um grito jubiloso. Eu fico pensando, quando eu vejo o texto desse tipo assim, por exemplo, quando o povo de Deus saiu do Egito em direção à terra prometida, eles saíram numa caminhada a um lugar que poderia ser vencido, um trecho, em poucas semanas. Mas eles levaram 40 anos, por questões que nós já sabemos também. Entretanto, eles levavam consigo lá um templo portátil, né? Uma tenda. A tenda da celebração, a tenda onde eles serviam a Deus, onde Deus se manifestava, onde Deus falava com o seu povo. E eles celebravam, eles caminhavam, uma nuvem os conduzia de dia, uma labareda de fogo à noite, e quando essa labareda ou essa nuvem parava, eles paravam, era tempo de acampar. Eles tinham que parar a caminhada, não sabia quanto tempo, Deus determinaria quando eles retomariam a sua caminhada. Mas enquanto eles ali ficavam, eles viviam a sua vida comum. Eles acampavam 12 tribos ao redor daquela tenda que ficava no centro. Cada tribo tinha as suas tendas com as famílias e o local da celebração estava ali no centro. E eu fico pensando, isso muitas vezes, vou sair um pouco da mensagem, aquele povo caminhando, mais de 1 milhão de pessoas. Homens, mulheres, crianças, animais, escravos e tantas coisas que estavam caminhando ali com eles. E eles, quando paravam, a vida continuava. Normalmente ao lado de um ribeiro de águas, e ali os afazeres do dia, e cozinhavam, e Deus supria as suas necessidades, mas celebravam ao Senhor. Deus falava com Moisés como quem fala cara a cara com seu amigo. Transmitia ao povo a sua vontade, as suas ordens. E as nações vizinhas, porque eles passaram por meio de nações, e o que ocorrera lá no Egito já era de conhecimento das nações, quando esse povo chegava a dizer, esse é o povo que saiu lá do Egito, e o Deus dele é um Deus poderoso, e um Deus que fez maravilha. Lá houve mortandade de pessoas que endureceram seu coração com Deus, lá houve pragas terríveis, porque o faraó não queria deixá-lo sair. Isso já era de conhecimento público. E as pessoas olhavam com temor aquele povo, cujo Deus era um Deus poderoso. Mas eles ficavam à distância observando, sem entender
olhando do alto da montanha, lá no vale, eles normalmente acampavam no vale, era como se aquela tenda da celebração fosse uma caixa preta, ela fora construída com peles de animais, e a distância era escura, uma caixa escura, e eles não entendiam uma coisa, especialmente uma coisa, que eles, de tempos em tempos, eles ouviam tocar umas buzinas, mas podiam ouvir também à distância que aquele povo, de vez em quando, irrompiam em gritos, em celebração, em júbilo, que eles não entendiam o que era aquilo, era Deus se manifestando no meio do seu povo, e eles ficavam, o que é que acontece? Por que que eles gritam? Por que que eles jubilam? Era algo que eles não entendiam, aquelas nações pagãs. O que acontecia lá era o povo de Deus jubilando-se na presença do seu Deus, que os tirara com mão forte do Egito, que os trouxera até ali e os levaria à terra prometida, ainda que isso demoraria 40 anos. Entretanto, Deus cuidaria deles, não faltaria o alimento cotidiano, o pão da vida, o maná todos os dias, as codornizes, a água tirada da rocha, não faltaria nada para eles, as roupas deles não envelheceram, os calçados não ficaram rotos, os calçados e as roupas, elas duraram durante 40 anos. Imagine alguém que nasceu pelo caminho, chegou à idade de 40 anos para poder entrar na terra prometida. Esse era o Deus que eles se rejubilavam, a ponto das nações ouvirem e não entendendo o que acontecia ali. Era um júbilo tão grande que as nações que estavam próximas, os povos pagãos, podiam ouvir perfeitamente. Queridos, Deus não mudou. Deus ainda hoje, Ele procura que nós nos alegremos, nós o sirvamos com um grito jubiloso. A nossa alegria só se completa quando celebramos jubilosamente. E nós glorificamos de fato a Deus quando nos alegramos nele. Não é nas nossas coisas, nas nossas realizações, não. Quando nós atribuímos a Deus os nossos sucessos e dizemos, Senhor, toda a glória te pertence. Eu quero declarar, ó Deus, que isso é graças ao teu benefício, à tua bondade, à tua misericórdia. Então, só glorificamos de fato a Deus quando nos alegramos nele. Portanto, a nossa glorificação, a nossa alegria em Deus e a glorificação do seu nome não são verdades antagônicas. A nossa alegria em Deus e a glorificação de seu nome não são verdades antagônicas. Antes são a mesma coisa. Explicando. Aliás, se eliminarmos a nossa alegria em Deus, nós não glorificaremos a Deus. Ninguém glorifica a Deus apenas servindo. Não, eu vou fazer, o que tem que fazer na igreja, eu vou fazer, carregar a cadeira, trabalhar na igreja, na equipe lá da segurança, na equipe lá do estacionamento, eu vou fazer isso. Só servindo não basta. Só servindo você não está glorificando a Deus. Ninguém glorifica a Deus apenas servindo. Há de se haver alegria no Senhor, transbordando em serviço. Por isso a Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. Deus não recebe o meu serviço, Deus não recebe a minha prestação de serviço na obra, na causa de Deus, se eu o faço por obrigação, se eu o faço por um salário, se eu o faço apenas porque fui convocado, apenas porque eu pertenço a um grupo de voluntários e eu tenho que ir. Puxa vida, tem uma escala lá e eu tenho que ir hoje, eu não estava afim. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. Deus só é glorificado, Deus só é engrandecido no coração do adorador, quando ele está plenamente satisfeito e alegre em Deus. Não combina, né?
aquela cara de cobrador, aquela cara feia, né? O cobrador que tem que ter uma cara feia, que ele bate na porta do devedor para cobrar, né? Ele não bate alegre, sorrindo, eu vim fazer uma visita, né? Ele disse, olha, eu vim aqui buscar o meu dinheiro. Eu vim buscar o que você deve. Então, plenamente satisfeito. E a nossa alegria só se completa em Deus quando o fazemos jubilosamente. Expressamos a nossa adoração, seja através da música, do cântico, da oferta, etc. É por isso que a autoglorificação de Deus, quando Ele faz todas as coisas para a sua glória, é a autoglorificação de Deus, não é egoísmo, nem capricho, mas a prova mais contundente do seu amor. Deus se autoglorifica. C.S. Lewis, um autor celebrado, ele escreveu algumas coisas num livro seu, Reflexões sobre os Salmos. Ele escreveu uma palavra sobre louvor, que nos ajuda a entender muito bem disso. Veja o que ele diz, eu vou ler aqui. O fato mais óbvio sobre o louvor, seja de Deus, seja de qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu o considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor. O mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam suas amadas, leitores o seu poeta favorito, viajantes a paisagem, jogadores a sua jogada predileta. Minha dificuldade maior, assim diz C.S. Lewis, e mais geral como louvor de Deus, dependia do absurdo de querer negar, no que tange ao valor supremo, o que gostamos de fazer, o que na verdade não conseguimos deixar de fazer acima de qualquer outra coisa que valorizamos. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas também completa a alegria. Ele é sua consumação pretendida. Não é simplesmente pelo desejo de elogiar que os amantes tecem os seus elogios, mas que o deleite fica incompleto até que ele se expresse na forma de elogio. Queridos, aqueles que testificam as suas ideias sobre a glória de Deus, não glorificam tanto a Deus como aqueles que dela testificam e nelas regozijam. Tem aqueles que têm ideias formadas sobre a glória de Deus, mas isso não glorifica a Deus, mas sim aqueles que testificam delas e nelas se regozijam. Ele disse, isso é uma realidade na minha vida. Eu era um homem triste, uma mulher triste. Não via nenhum horizonte na minha vida. Eu queria que o mundo se acabasse. O mundo está cheio de pessoas tristes, que vez por outra se pegam tensionando dar cabo da vida. E não o fazem muitas vezes porque Deus, na sua misericórdia, não permite. Portanto, quando Deus, através do salmista, nos convoca celebrar com júbilo ao Senhor, Ele está manifestando o seu amor por nós. E ao mesmo tempo glorificando o seu nome. A glória de Deus e a nossa alegria não são necessariamente coisas distintas ou antagônicas. Deus procura adoradores, chamando-os para buscar a sua alegria nele. Quer ser alegre? Adore a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor, Salmo 100, que estamos vendo, né? O Salmo 100 nos prescreve as razões e as formas de se celebrar ao Senhor. Nós observaremos tudo isso abordando de três maneiras. Primeiro, afirmações sobre como celebrar ao Senhor, explicações sobre por que celebrar ao Senhor e convocações para se celebrar ao Senhor. Primeiro, então, vamos lá. Afirmações sobre como celebrar ao Senhor.
Ah, tem uma forma? Tem uma forma. Como celebramos ao Senhor? O belo acabamento desse salmo é uma coisa impressionante. Ao prescrever as formas de se adorar ao Senhor, o salmista aborda 3 partes principais para a vida cristã. Celebre ao Senhor comunicando aos outros a glória de Deus. Celebre ao Senhor comunicando aos outros a glória de Deus. Não dá para cantar, você fechar a cara, cruzar os braços e cantar como se estivesse cantando o hino nacional. Sério, respeitoso. Você tem que comunicar graça. Você faz isso, nos leva a entender que algo não está bem no coração, não está transbordando de alegria. É celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Comunique com voz e com vida. Não basta cantar com a voz, mas com a vida também viver aquilo que se canta e se crê. Anunciai entre as nações, o Salmo 96, 3 a 5. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Nós não servimos um Deus. Nós servimos o Deus, se podemos dizer assim. Não é um Deus, as nações têm deuses, os povos têm deuses. Mas nós temos os Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez o universo. Tente imaginar o universo, a grandiosidade do universo, onde a terra é um grãozinho de areia, né? Na imensidão, aí quando você começa a ouvir falar de todas as galáxias, de todos os sistemas solares, de todos os planetas, nós não conhecemos todos, a ciência não conhece todos, daí você diz assim, não, o meu Deus é o Deus poderoso que fez o céu e a terra, que fez todas as coisas. É esse Deus que eu sirvo. Celebre a Deus cuidando uns dos outros para a glória de Deus, servir com alegria. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: observe esses crentes da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, eram cristãos paupérrimos, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eram os cristãos do primeiro século. A igreja perseguida. Os cristãos que que perderam seus bens por causa do nome de Cristo. Os crentes que tiveram seus bens confiscados, propriedade, até as suas casas, e se viram em necessidade terrível, tremenda. E a igreja de Jerusalém, a igreja de outros lugares onde não havia tamanha perseguição, contribuíam continuadamente para aqueles crentes. E os crentes da Macedônia, paupérrimos, vivendo em dificuldade, eles não somente atenderam o apelo do apóstolo, mas rogaram que eles também pudessem contribuir, e Paulo testifica que eles o fizeram, não como eles esperavam, como eles acreditavam que eles fariam, mas muito acima das suas posses, muito acima da sua condição financeira. Eles assim fizeram porque
estavam felizes, estavam alegres e entenderam que aquela era uma causa de valor eterno. Celebre ao Senhor, congregando com os outros na igreja de Deus, do Deus vivo. Apresentai-vos diante dele com cântico, congregando na igreja de Deus. Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós sentimos alegria quando chega o dia de culto? Eba, hoje tem culto. Hoje é quarta, hoje tem culto. Hoje é domingo, tem celebração. Hoje tem PG. Será que assim o fazemos com alegria ou é um peso? Irmão, se estiver sendo peso para alguém, se alguém aqui estiver fazendo isso por obrigação, estiver fazendo isso como um dever, mude de atitude, peça perdão a Deus. Ele não recebe isso. O nosso Deus não precisa do nosso louvor. Nosso Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos servi-lo e devemos fazê-lo com alegria. Deus não recebe. Se nós queremos somente as bênçãos, mas não queremos servi-lo com alegria, ou o fazemos como um dever, como uma obrigação, precisamos rever os nossos conceitos. Devemos apresentar-nos diante dele com cântico, servindo com alegria, celebrando com júbilo ao Senhor. Segundo lugar, explicações por que celebrar ao Senhor. No Salmo 100, o verso 3, traz um imperativo indispensável a todos os adoradores, quando ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Não se tem como adorar aquele a quem não se conhece. Por isso que ele relembra: sabei, põe na atenção, preste atenção. É como a mãe que adverte o menino: menino, põe atenção nisso, você está voado. E aqui o salmista diz: sabei, é um imperativo indispensável para os adoradores. Sabei, não se tem como adorar aquele a quem não se conhece. Se conhecemos a Deus, então devemos temê-lo, dar-lhe o temor que é devido e celebrar ao Senhor, tributando-lhe honras, glórias e louvores que lhe são devidos. Paulo, quando escreve aos atonienses, quando ele escreve na sua passagem por Atenas, ele vê lá um altar onde havia altares para todos os deuses e havia um altar ao Deus desconhecido. Ele disse: esse Deus a quem vocês servem, né? Porque eles tributavam algo àquele Deus. Ele disse: vocês não conhecendo, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que fez os céus e a terra. Adora-se a Deus em espírito, em verdade e em verdade. Foi a expressão de Jesus à mulher samaritana. A mulher samaritana, ao ter o encontro com Jesus, ela leva uma questão que era fundamental. Ela tinha uma dificuldade dentro dela. Ela disse: Senhor, os nossos pais dizem, uns dizem que se adora lá, e outros em Jerusalém, e outro é lá no monte. Mas onde é afinal? Jesus disse: olha, Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus assim busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, ali, onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na condução, no volante, dirigindo. Eu estou sempre com o som ligado, né? Estou cantando também. E quando não tem um louvor lá, está lá o CD daqueles gaúchos, como chamam? Campeiros de Cristo, né? Os Campeiros de Cristo. Ele está lá,
Quando ele dá saudade, boto lá. Vamos ouvir os campeiros de Cristo, que eles cantam com alegria, né? Quem viu eles cantar, eles cantam com alegria. Então, cante a Deus com alegria, sirva-o, adore com alegria. Não o faça por necessidade. O Salmo 100 nos revela sobre Deus. O que Ele nos revela é indispensável para a nossa adoração. É ou não é? É. Ele nos revela que Deus é o nosso Criador. Verso 3, foi Ele quem nos fez. Ele nos revela ainda nesse verso 3, Deus é o nosso Redentor. Dele somos. Quando ele declara, dele somos. Deus é o nosso protetor. Somos o seu povo. Salmo 100 diz isso. Deus é o nosso provedor. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor e não deixa nos faltar nada. Ele provê todas as coisas. Deus é bondoso. Quando diz, o Senhor é bom. Versículo 5 do Salmo 100. Deus é misericordioso. Quando ele diz, a sua misericórdia dura. E Ele é um Deus amoroso quando declara, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus não é por um período de tempo na nossa vida. Ela é para sempre, dura para sempre. Percebamos que os atributos de Deus no Salmo 100 perfazem um total de 7 atributos. Vocês observaram? Número da perfeição. Mas como nada é por acaso na Bíblia, isso significa que Deus é perfeito em si mesmo. Nele reside toda a essência da perfeição. Não é um Deus capaz de alguma coisa e incapaz para outras coisas. Ele é perfeito em si mesmo. Por isso, nós devemos adorá-lo. Por tudo aquilo que Ele é. E reafirmo, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Para muitos, e a televisão propaga muito isso, Deus é um arrumador de emprego, é um que provê uma casa, provê um carro novo, uma casa na praia, enfim, bens desta vida, bens materiais, e fazem questão de alardear isto como se Deus fosse corretor de imóveis, vendedor de automóveis e por aí afora. E ele serve a Deus baseado nessa expectativa. Ele serve a Deus porque diz, se a minha vida não dá nada certo, eu não prospero, eu vou virar crente, quem sabe a coisa melhora. Motivação errada. Motivação errada. Estas coisas do cotidiano, essas coisas do dia a dia, são aquelas que Jesus disse, elas vos serão acrescentadas. E quando você diz acrescentar, é sobre algo pré-existente, algo que já existe. Quando Deus já ocupa um lugar na minha vida, Ele já tem a preeminência na minha vida, então as demais coisas, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E há coisas que são acrescentadas que não são bênçãos. E há pessoas que se enganam com o glamour, com a riqueza, como se às vezes pensando que são bênçãos, bens materiais, e nem sempre o são. E só muitas vezes tardiamente vão descobrir que não foi para o seu bem. Bom mesmo é aquilo que Deus nos dá todos os dias, a porção necessária, que Ele não deixa faltar. E Ele certamente tem cuidado de cada um de nós. Terceiro lugar, convocações para se celebrar ao Senhor. Se 7 são os atributos de Deus, 7 também são os imperativos nesse salmo. Não poderia ser diferente. Primeiro, verso 1, celebrai. Verso 2, servi. Verso 2 ainda, apresentai. Verso 3, sabei. Verso 4, entrai.
Verso 4 ainda, rendei. Verso 4, bendizei. Celebrai ao Senhor, servi com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, entrai pelas suas portas com louvor, rendei-lhe graça, bendizei o seu nome. São 7 convocações, são 7 imperativos nesse salmo, para que nós assim sirvamos a Deus com alegria. E todos eles são subordinados ao primeiro imperativo, no versículo 1, que é: celebrai com júbilo ao Senhor. Queridos, expressemos e completemos a nossa alegria celebrando ao Senhor na nossa vida com alegria, entendendo que Deus não é um Deus morto. As nações se prostram diante de alguém que não pode fazer nada. Tem olhos, mas não enxergam. Tem pés, mas não andam. Mãos, mas não pegam, não apalpam, nada. O nosso Deus está aqui entre nós. Ele está aqui com cada um de nós. Ao sairmos daqui, Ele está conosco, está na nossa casa, está onde nós estivermos. E quando temos esta convicção, nós não temos motivo de tristeza. Não temos por que sermos pessoas tristes, tristonhas, desanimadas, derrotadas. Pessoas que vê dificuldade em tudo. Um primeiro problema, ele vê uma montanha intransponível. Não, nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus, não é algo que nós cremos com o intelecto somente. Não é algo que alguém nos contou e nós acreditamos e está aqui na área do nosso intelecto. Não, Ele está em todo o nosso ser, desceu ao coração. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele fez morada em nosso coração. Eu me lembro no princípio da minha fé, a gente fazia muito evangelismo. Antigamente a igreja fazia muito evangelismo. Todas as igrejas. E se produziam folhetos, né? As igrejas punham lá o seu carimbo e os irmãos levavam para casa e evangelizavam na condução, evangelizavam no mercadinho, para o seu vizinho, davam um folheto com o carimbo da sua igreja lá. Era uma forma de ganhar alma para Jesus, e isso caiu no esquecimento. Mas eu me lembro de um folheto que me marcou muito. Eu colecionava folheto. E aí tinha um folheto escrito assim, o título, bem chamativo. Era para chamar a atenção da pessoa, dizendo assim: ele errou o céu por um palmo. Morreu e errou o céu por um palmo. Aí a pessoa olha assim, não entende, como é que alguém errou o céu por um palmo? O céu é um lugar aqui na terra, onde a gente vai, conhece e tal. Como é que ele pode errar por um palmo, o céu? Aí é óbvio que lendo o folheto você vai entender a mensagem e tal. Aí o escritor ali, ele diz que nós cremos, primeiro, o nosso intelecto. Nós ouvimos, entendemos, e dali desce ou não ao nosso coração. Com o coração nós cremos. E ele, na sua demonstração, ele diz que essa distância daqui do cérebro ao coração dá um palmo. E ele diz assim, que a pessoa ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, gostou do Evangelho, mas o Evangelho não desceu ao coração, não entrou no coração. E ao não crer de verdade, ao não crer e se converter, ele ficou impedido de entrar no céu. Muitas vezes as pessoas ocorrem de gostar do Evangelho, ouvir a palavra, mas não crer de todo o coração. É lícito se crermos de todo o nosso coração. Somos chamados a adorar a Deus com toda a alegria do nosso coração. Essa é a única maneira de adorar a Deus. Se você estiver triste um dia, na hora do louvor, no culto, no momento de cultuar a Deus, peça misericórdia a Deus. Senhor, eu estou triste. Eu estou triste. Faz parte da nossa humanidade. Nós somos humanos, nós entristecemos.
não estamos alegres o tempo todo. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te servir com alegria. O Senhor é o meu Deus, mas eu estou atribulado. Eu estou triste. Peça misericórdia a Deus. Expressemos e completemos a nossa alegria celebrando ao Senhor. Que amor é esse, o de se glorificar através de nossa alegria? Alegria nele. Se isso não te faz adorar, eu não conheço outra forma para te fazer adorar. Eu gosto de citar Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, grande pregador. Ele disse a seguinte frase, que já passou os séculos aí, né? Nada pode ser mais sublime deste lado do céu do que o cântico deste nobre salmo por uma enorme congregação, referindo-se ao Salmo 100. Ele disse, nada pode ser mais nobre deste lado do céu, na terra, do que o cântico deste nobre salmo por uma enorme congregação. Portanto, cantemos o Salmo 100 com alegria, celebremos ao Senhor com alegria. Amém? Você pode dizer amém? Que vale a pena celebrar ao Senhor. Nós não vimos ao culto para simplesmente nos reunir, nós vimos para celebrar ao Senhor. E Deus acrescenta uma alegria a tudo isso, rever os irmãos. Eu, por exemplo, gosto de rever os irmãos. Gosto de rever os irmãos, na medida do possível falar com os irmãos. Isso é algo que Deus nos proporciona, mas o objetivo primeiro, celebrar ao Senhor. E ter a convicção ao voltar para casa, Deus recebeu o meu louvor, Deus recebeu a minha adoração. Saibamos que Ele me ama, que Ele nos ama, Ele te ama, irmão. E portanto nós vamos cantar com alegria, né? Onde é que está o grupo de louvor? Nós vamos cantar, Ele me ama. Vamos fazer isso com alegria? Vamos colocar-nos de pé. Ele nos ama em cada detalhe, né? Nos ama, nos dá ar para respirar. Nos ama quando acordamos. Nos ama quando nos guarda, nos guarda de todo mal. Como Ele nos ama. Mesmo que nós não merecemos, Ele nos ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ah, Senhor, obrigado por nos amar, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Jesus. Tem ciúmes de mim, e o teu amor é como um furacão, e eu
feitos de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. De graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me Amém. Louvado seja Deus. Queridos, estão abertas as inscrições para o face a face para homens e para mulheres. O face a face será realizado nos dias 18, 19 e 20 de março. As inscrições podem ser feitas ali com a Débora, com as irmãs que estão ali na entrada da tenda. Faça a sua entrada, faça a sua inscrição, R$100, e já garanta a sua vaga. E eu posso lhe dizer com certeza, será algo que marcará a sua vida. Você vai dizer antes e depois do face a face. Algo realmente imperdível. Amém? Pai, nós te louvamos por este momento que passamos na tua presença. Recebe, Senhor, o nosso louvor, pois foram para ti. Pois ao Senhor pertence honra e glória. Pai amado, cada um dos teus filhos aqui nesta noite, que ao regressar para os seus lares, eles o façam de forma segura, sejam guardados no trajeto para a sua casa. Livra-os dos acidentes, dos perigos que nos espreitam, o homem mau, o malfeitor que está à espreita nas esquinas. Senhor, que o teu anjo esteja ao nosso lado, nos guardando e livrando de todo mal. Nós reivindicamos as tuas promessas na tua palavra, onde o teu anjo acampa-se ao redor dos teus para livrá-los, para guardá-los. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. É a oração que nós fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus,
não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.